Olá, meus amigos! Estou aqui prontinho, me aprontando para falar com você neste momento a respeito de mais um tema ligado ao desprestígio do atual chefe do Poder Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, em sociedade com o Hugo Mota, no desgoverno federal brasileiro, PT e Centrão. Antes de gravar o comentário, eu queria primeiro lhe pedir que dê um like se gostar. Segundo, se não for inscrito no canal José Neumann de Pinto do YouTube, dê um like e se inscreva. Terceiro, se tiver uma opinião a dar sobre o meu comentário, comente, que eu adoro ler comentários a respeito dos meus comentários, né? Tá bom? Bom, acontece o seguinte, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mandou a Polícia Federal investigar a possibilidade de uma senhora que usou um megafone de dentro do carro para gritar Lula ladrão nas proximidades da casa do Lula e com a possibilidade de ele ouvir, porque ele estava à vista dela. Isso aconteceu em abril, mas só foi noticiado agora, no começo de junho. Eu devo dizer que eu vi todo o noticiário a respeito, então os juristas dizem que acontece um crime, se for, o crime tem essa pena e tal. Eu tenho considerações a fazer de oportunidade. O ministro Ricardo Lewandowski não tem propriamente uns serviços prestados à imparcialidade na justiça brasileira. Foi nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva, que era amigo da família do Lula em São Bernardo do Campo, inclusive tendo a então mulher dele, Marisa Letícia, sido babá de um dos seus sobrinhos, um parente dele, né? Isso motivou a sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Na condição de ministro do Supremo, atuou de forma denodada, de forma firme na defesa de todos os acusados da Operação Lava Jato, que está completando 20 anos, né? E perdeu. Todos os julgamentos no Supremo foram a favor da condenação dos acusados de corrupção pela Operação Lava Jato, né? E antes disso, também, no caso do Mensalão, também o Lewandowski tentou defender, mas não conseguiu superar o impacto causado pela entrevista que o Roberto Jefferson deu a respeito de um pagamento de uma mensalidade a membros do Congresso para que o governo tivesse apoio da maioria. Outro serviço prestado à parcialidade foi no impeachment de Dilma. O Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um rascunho, uma rasura no texto sagrado da Constituição que o Supremo tem a obrigação constitucional de guardar, zelar, proteger. Uma das punições que atingiram o ex-presidente Collor, quando foi vítima de impeachment, é que teve que passar 8 anos sem poder assumir cargo público de nenhuma espécie pela única lei existente no país que foi iniciativa popular. Dilma se livrou disso, graças à dupla Renan Calheiros, aliado do PT, embora sendo do PMDB, e Lewandowski, que como presidente do Supremo atuou como
presidente do julgamento e liberou a Dilma, tanto que a Dilma se candidatou a senadora em Minas e chegou em terceiro lugar. Quer dizer, o povo resolveu a rasura votando contra, mas não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Bom, agora ele resolveu proteger a reputação do Lula, processando, pedindo que a Polícia Federal investigasse a possibilidade de o ministro da Justiça processar uma senhora que usou um megafone para gritar Lula ladrão na presença do Lula e na frente da casa dele. Isso é justo? Pode ser justo, mas não é inteligente. Agora que isso foi divulgada também a pesquisa da Genial Quest, que descobriu que entre 3 brasileiros, dois são contrários à candidatura de Lula em 2026, no ano que vem, à presidência da República. 2 em 3. Pois é. É o momento adequado para se processar já um monte de processos que tem aí, a Carla Zambelli na Europa, o humorista e tal. É conveniente do ponto de vista. Isso é um assunto para o Lidônio Palmeira, que tem tido muito trabalho com essa queda de popularidade de Lula e podia dar sua contribuição. Talvez, não sei, eu sinceramente não posso entrar na mente dele. Mas não me parece a coisa mais inteligente do mundo processar uma mulher por ela ter gritado Lula ladrão, que é uma coisa que milhões de brasileiros já fizeram com milhares, centenas de milhares de políticos. A outra coisa é a seguinte: o Lula foi condenado, cumpriu pena por corrupção, ou seja, por roubo. Tudo bem, só que a sentença foi transferida de lugar de julgamento com a desmoralização da Lava Jato, a queda do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, e agora o Lula está eleito presidente da República por uma margem estreita de votos contra o Bolsonaro. Essa margem estreita de votos justificaria uma aventura nessa altura do campeonato com uma popularidade tão em baixa para quem se pretende chegar pela 4ª vez à presidência da República pelo voto direto? Não sei, isso é uma coisa que quem tem que discutir são os aliados do Lula, mas eu estou pondo aqui em questão. O Lula não foi inocentado. Atenção, doutor Lewandowski, o senhor prestou atenção nesse detalhe? O Lula não está inocentado. O Lula está tendo seus processos, nos quais foi condenado na Operação Lava Jato, transferidos de Curitiba para Brasília, por causa de uma questão de lugar, de locus, como diriam os latinos. Então, eu lanço no ar essas dúvidas e lhe pergunto: é inteligente usar esse tipo de repressão que está usando agora, né, o Supremo Tribunal Federal contra todos os bolsonaristas e direitistas em geral, e nesse caso específico o doutor Lewandowski, com todo esse feedback que eu passei aqui, voltando a atuar no noticiário negativo em relação ao PT de Lula e de Dilma, hein? Cada um sabe o que quer, cada um sabe o que faz. Com o conhecimento jurídico que tem, o ministro deve ter mais condições de responder essa pergunta do que esse modesto, ou melhor, esse imodesto brasileiro despreparado. Bom, eu saio daqui de cena, dirigindo a você um té